Olá, meus queridos e minhas queridas, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Escriba da Meia-Noite. Sim, mais um quadro que eu inventei. Afinal de contas, eu não tinha nada melhor para fazer na sexta-feira à noite, já que a gente não pode sair por causa da quarentena. Então, eu fui lá no meu Instagram, porque eu estava com uma vontadezinha de escrever algum texto, mas eu estava sem ideias, assim como eu estava sem ideias para fazer um vídeo pro YouTube. E eu chamei o pessoal do meu Instagram para me dar algumas ideias. E eu fiz algumas votações, algumas perguntas lá. E a partir disso eu vou ter que escrever uma história com as decisões tomadas no Instagram. E sim, antes que você me pergunte, isso é uma cópia da música feita no Instagram do Blanks, o cara que faz música, só que como eu não tenho talento musical, eu resolvi fazer o que eu sei, que é escrever, afinal de contas eu fiz a primeira série. Então, se você quiser participar das próximas, se é que aconteçam outras edições do Escriba da Meia-Noite, me segue lá no Instagram, Igor_Andreola. Eu vou fazer algumas perguntas lá pra vocês, e os mais votados, as sugestões mais legais eu vou usar aqui pra tentar escrever esse texto e pra tentar deixar vocês felizes. Mas eu não sei se eu vou conseguir, porque tiveram algumas ideias maluquinhas, meu amigo. Para começo de conversa, eu perguntei lá se vocês queriam que essa história fosse uma tragédia ou uma comédia, e o público decidiu por uma tragédia. Então, nós vamos ter tragédia, vamos ter morte, vamos ter choro, vamos ter filho se apaixonando pela mãe, Édipo Rei, todas essas viagens. Depois, a segunda pergunta que eu fiz foi qual era a realidade em que vocês queriam que aquilo se passasse, qual é o mundo, como seria feito. E de longe, Apocalíptico ganhou com 13 votos, então a galera quer que o mundo, além de seja uma tragédia, quer que esse mundo esteja acabado. E depois, nós tínhamos lá, eu perguntei pra vocês qual era o problema que esse nosso protagonista ia ter. O nosso protagonista ia ter um problema, e vocês foram bem criativos, como dor na bunda, várias doenças sexualmente transmissíveis, algumas coisas normais. Uma sogra bonita, eu acho que alguém aqui está assistindo muita guia anônima. Algumas doenças, manco, usar pronome neutro. A cada 5 passos dá um pulo. Aqui eu vou ter bastante trabalho. Eu não sei se eu vou conseguir usar tudo, mas eu vou escolher algumas coisas. Então, nós temos que iniciar a história antes de passar para o desenvolvimento. Nós vamos ter que escolher quais vão ser os problemas que o nosso protagonista vai ter. Nós estamos falando de um mundo apocalíptico, então nós estamos pensando num futuro. De certo modo é um futuro, mas não um mundo futurista, como era a outra oportunidade lá, que seria um mundo mais assim, que as coisas estão dando certo. Esse é um mundo ruim, onde a guerra estourou. Então, é uma tragédia, algo deu muito errado, as coisas vão dar errado. Então nós vamos começar com... É o ano de 2022. Sempre que a gente pensa em apocalipse, a gente pensa em bombas nucleares, em zumbi, mas o nosso apocalipse aqui vai ser diferente, porque é o ano de 2022. O coronavírus está mais forte do que nunca. Muito bem, nós vamos agora para a próxima parte, onde nós temos que ver o porquê, qual vai ser o conflito que ele vai ter. E o conflito que vai iniciar o nosso desenvolvimento vai ser um conflito por vingança. E essa foi a maior diferença de votos. Vocês são muito maus, vocês querem vingança, vocês são do mal. Mas tudo bem, eu só faço o que vocês mandam. Nós vamos atrás de vingança, e na jornada que ele vai buscar essa vingança, ele decide que ele só pode comer pão integral. Putz, isso aqui foi muito aleatório. Porque eu tinha pensado em 3 coisas, aí faltava uma quarta, aí eu tava na cozinha, eu olhei pra mesa e tinha um pão integral em cima da mesa, aí eu resolvi botar. E é claro que as pessoas votaram nessa aqui por uma grande margem, né? Então o dobro de votos, ele decide que só vai comer pão integral na sua busca por vingança. E aí no final ele vai ter que enfrentar um desafio, e a gente vai entrar no final, que no final ele vai ter que falar uma frase inteira em alemão em menos de 1 minuto, convencer um terraplanista que ele tá errado, beijar a própria mãe, achar o Elon Musk no amigo, e ele vai ter que enfrentar uma dificuldade hospitalar porque o pão integral tava estragado. Ai, meu Deus do céu, eu amo vocês, quer dizer, não muito. Vingança e pão integral foi a primeira.
Então vai ser vingança e pão integral. Vingança e pão integral. É o ano de 2028. O coronavírus está mais forte do que nunca. Os esforços pelas vacinas foram em vão, já que os movimentos anti-vacina impediram a população de criar imunidade de rebanho. O vírus muta mais rápido do que qualquer outro. E mesmo que milhões de pessoas tenham se vacinado, não foi o suficiente. Os esforços da ciência não bastaram para aplacar a mortalidade e o caos criado pela extensa pandemia. Mesmo que o vírus seja mortal, pior são as pessoas. O frenesi tomou conta das populações que destruíram governos e economias, impedindo qualquer esforço mútuo para destruir a doença. Não há mais chance para a humanidade. O coronavírus venceu. No meio de toda essa desgraça, um homem vaga buscando mantimentos para seu grupo de resistência. Uma vez a região em que ele vagava chamava-se Brasil, mas hoje não existem mais fronteiras. Tudo é um grande deserto de desolação varrido pela fome, pela doença e pelo medo. Medo de saqueadores, que preparam armadilhas por todos os cantos. Mas ele não tem medo? Claro que sim. O medo é o que mais existe nele. Contudo, ele não pode ficar confinado em seu grupo, pois as mazelas desse tempo impedem que ele possa descansar. Não há lugar confortável para alguém que sofre de tantos males. Ficar de pé é um sofrimento pela sua perna coxa. Sentar não é uma escolha, pois o apocalipse não é glamuroso e afeta todas as partes do corpo. Então esse homem escolhe vagar, pois, pelo menos desse jeito, a dor que sente é acalmada pela sensação de estar fazendo algo útil. Ele precisa mostrar seu valor para o grupo, pois ele é familiar da líder do rebanho. Ele precisa da sua aprovação para ter a bênção na relação com Carla, filha da líder. Filha tão bela quanto a mãe, mas ainda segue as estritas normas sociais do rebanho. Ígara, a mãe, a mais bela das sobreviventes, mostrou também sua força ao organizar o grupo mais forte da região. Um pulo. É perigoso fazer isso aqui fora, mas ele não pode controlar. Sempre que anda, precisa fazer isso, é uma necessidade advinda da sua síndrome. E não é só isso, sua condição o põe em constante perigo nesse deserto. Ele é o mais debilitado dos sobreviventes. Em um mundo normal, já seria difícil, pois perdeu um olho ainda criança por uma birra na escola. Uma colega de classe o atingiram com um lápis no olho, fazendo com que o perdesse. E também a surdez, que tem desde que nasceu. Parou de repente. Algo está errado. Atim! Falou consigo mesmo. O espirro também vinha da síndrome. Percebeu pegar nas frescas. Alguém estava por perto. Se alguém estava por perto, não era coisa boa. Ninguém que andasse naquelas passagens era gente de bem. Ele mesmo não era. Tinha um passado sombrio que lhe rendia mais mazelas. Doenças e mais doenças que adquirira em noites de pura devassa. Sentia falta daquelas noites. Não por quem era, mas pelo mundo em que vivia. Era muito melhor, sentia falta. Se tivesse a chance, faria tudo diferente. Abaixou-se para observar melhor as pegadas e viu um pequeno brilho na distância. Dirigiu-se até lá, pulando no meio do caminho e encontrou um pequeno brinco. Carla irá gostar disso. Irei levar para ela. Falou novamente, sozinho, numa voz fanha, dessa vez sem espirrar. Tentou tatear e sentir o pequeno objeto, porém, sem sucesso. Ultimamente havia estado sem sentir bem as extremidades e com algumas manchas espalhadas pelo corpo. Devia ser mais alguma doença que adquirira em sua improvável sobrevivência. Não poderia confirmar, entretanto, pois não havia no rebanho nenhum médico ou pessoa que soubesse o suficiente dessas coisas. Quando muito, ganhava um chá. Percebeu um reflexo vindo de uma construção próxima, como que movendo-se. Escondeu-se rapidamente. Parou por observar e por reconhecer duas Bernardettes. Essas eram integrantes de uma gangue que atormentava a região. Um grupo de mulheres que se unira para sobreviver. Aparentavam ser muito corretas e receptivas, mas ele sabia
que era apenas um subterfúgio para atrair desavisados e roubá-los. O mundo era duro e até as melhores pessoas haviam sido corrompidas. Duas Bernardettes saem de uma casa próxima, com suas roupas de estilo futurista cheias de superfícies reflexivas e cromadas. A sorte do homem era esse vestuário que chamava atenção o suficiente para que pudesse compensar sua falta de erudição. Elas conversavam. Amigue, perdi meu brinco em algum lugar por aqui. Não quero que nenhum bandido pegue ele, temos que encontrar. O homem escondeu-se mais ainda, com medo do que as duas mulheres falavam, mesmo sem ouvir nada. Contudo, sua síndrome sempre atacava nos momentos errados. E esse era o pior. Droga! A maldita risada. As Bernardettes olham rapidamente para onde ele está. Elas o viram. Não há escapatória. Ele não conseguirá correr mais rápido para fugir. Precisa lutar. Sem hesitação, ele avança na direção das mulheres. Não há mais armas de fogo nessa região. As munições são escassas e reservadas a líderes de rebanho. Não há mais armas de fogo nessa região. As munições são escassas e reservadas para líderes de rebanho e para tarefas mais importantes. Essa luta será crua e brutal. As duas mulheres se separam e colocam um homem entre elas, assim tendo uma posição de vantagem. Mas ele não teme, pois, de certo modo, a morte seria uma bênção nesse lugar infernal. Ele continua avançando e pula. As duas estranham a atitude, mas julgam a ser um movimento marcial. Ficam mais cautelosas. Ele percebe e diz: vão embora enquanto podem. Mas elas não recuam. A primeira avança, chamando a atenção do herói. Ele olha, e esse foi seu erro. A outra ataca rapidamente, dando-lhe uma rasteira. Foi a perna boa que perdeu o apoio. A outra não pode suportar todo o peso do corpo. Ele cai. A primeira sobe para cima dele, imobilizando seus braços com as pernas, dando um forte soco no rosto do homem. O olhar embaça, as feridas doem mais. A Bernadette da rasteira agora o ataca desferindo chutes em seu corpo. Sente as costelas quebrando, sente o sangue na boca, sente a raiva aflorando. Cospe uma bocada cheia de sangue naquela que estava imobilizando seus braços. Ela para com nojo e ele aproveita a situação para agarrar as pernas que o imobilizam e jogar a mulher para parar o próximo chute que viria em sua direção. A Bernadette que chutava vai ao chão ao ser atingida com o corpo da amiga. Ele aproveita para levantar e sacar rapidamente a faca da bainha à cintura. Cai sobre as duas com ferocidade, bradando palavras de raiva. Morram! Ati! Suas desgraçadas! Ele sente a faca perfurar a primeira, e seu sangue escorrendo enquanto ela luta pela vida. A luta não dura muito tempo, pois a mulher logo para de se mexer, gerando um espanto na outra. Com o olhar horrorizado, a Bernadette restante levanta-se e bate em retirada. Ele ainda ficou alguns minutos ali, rindo e chorando. Nunca havia matado. Essa foi a sua primeira vez. Não se sentiu nada bem. Resolveu que esse era o mundo agora e o que estava feito, estava feito. Enxugou as lágrimas, recolheu o riso, levantou e caminhou, dando aqui e ali alguns dos seus pulos, e rumou de volta ao seu rebanho. Demorou várias horas para voltar, pois o caminho era longo e as suas dores muitas. Ao chegar, bateu à porta do refúgio e não obteve resposta. Estranho, pensou ele. Sempre há vigias e guardas a postos, e a entrada é rápida. Bateu novamente sem resposta. Tentou girar a maçaneta do sobrado, que se abriu sem dificuldade. Ele riu. Estava preocupado. E a sua preocupação logo se mostrou válida. Era uma chacina. Vários mortos pelo chão, membros do seu rebanho e mulheres em vestes reflexivas. As Bernardettes haviam atacado. Ali, viu todos os do seu rebanho mortos, nenhum sobrevivente. Aquilo foi intencional.
preocupou-se com Carla. Correu em direção da sala principal e viu ali o que mais temia. Sua amada jazia ao chão, sem vida. Correu para seu lado e pegou em seus braços enquanto ia. E ao fazer isso, viu sob seu corpo um pequeno brilho. Era um brinco sem par. Até agora, pois era ele quem tinha outra joia. Aquele ataque foi uma retaliação. Seu peito encheu-se de raiva, e dor, e medo, e angústia, e sofrimento. E veio-lhe uma única vontade: vingança. Sabia que ela nunca era plena, mas estava disposto a envenenar sua alma, pois já sabia que seu caminho era o inferno. Iria levar junto quantas delas pudesse. O cansaço e a dor sumiram. Restava-lhe apenas a raiva. Alguns dias se passaram e ele estava em sua busca. Fizeram uma promessa. Depois da morte da amada, nada na vida havia de lhe trazer prazer. Então renunciou à comida e à bebida. Apenas sorvia água e pão integral. O mais desprazeroso que um ser humano poderia ter. Sabia, porém, agora que estava de cabeça fria, que a situação não estava ao seu favor. Era apenas um contra todas as que tinham derrotado seu rebanho inteiro. Não tinha chance. Precisava de ajuda e sabia de apenas um lugar em que poderia encontrar. Precisava da sorte dos deuses ao seu lado. Só havia um lugar onde poderia encontrá-la. Precisava falar com o oráculo. E para chegar até lá, eram vários dias de caminhada. Para alguém em boa saúde. Para um manco que pulava, muitos mais eram necessários. Mas ele estava convicto. Só uma coisa dirigia sua mente. E ele corria atrás dela. Depois de uma longa jornada, finalmente chegou ao seu destino. A única torre em uma vastidão de milhas que tinha duas das mais valiosas coisas que a humanidade necessitava: energia elétrica e internet. Ali, poderia se consultar com os deuses, através do oráculo Omegle. Era o lugar mais bem protegido da região. Os deuses, quando foram embora da Terra, deixaram esses bastiões de poder para manter a dominação e a comunicação com os pobres infelizes que aqui restaram. Aqui, os guardas estavam fortemente armados e com munição suficiente. Era um local impenetrável, mas acessível a todos devido à misericórdia dos deuses. Antes de entrar, porém, vi um homem esquálido e maltrapilho. Mesmo que não pudesse ouvir, percebia que o homem gritava e esbravejava enquanto segurava um cartaz, que nada mais era do que um pedaço de papelão com alguns rabiscos. Prestou mais atenção e viu que os rabiscos eram o desenho de um círculo com algumas manchas. Era um mapa mundi, mas uma projeção que indicava a ideia que aquele coitado tinha da vida. Que a terra era plana e os deuses mentirosos. O protestante pedia sua passagem e não queria deixar que passasse para falar com os deuses. Usou então a maior tática de convencimento que conhecia, muito adequada para lidar com os ditos terraplanistas. Deu-lhe um forte soco no meio do rosto, fazendo seu nariz sangrar. O homem cair e depois sair correndo, deixando a placa e mostrando sinais de choro. O herói riu, dessa vez com sinceridade. Entrou no prédio. Finalmente. O ar fresco e a limpeza do ambiente nada combinavam com sua figura acabada. Mas ainda foi bem atendido e pôde pedir uma audiência sem problemas. Recebeu orientações para dirigir-se até uma sala, onde havia um computador aberto em um site. Era o oráculo do amigo. Agora precisava contar com a sorte, afinal de contas, o oráculo combinava pessoas aleatórias e havia muito pedido. Era o oráculo. Agora precisava contar com a sorte, afinal de contas, o oráculo combinava as pessoas aleatórias e haviam muitos pedidos no mundo, para poucos deuses. Ainda assim, teve fé. Sentou e conectou. Apareceu uma mulher que lhe disse: "Hola, que tal? Soy Maria Victoria de Espanha. Quem eres tu?" Ele não ouviu.
obviamente, mas aquela não era o Deus que ele procurava. Ele precisava do Senhor dos Foguetes, que poderiam dizimar o esconderijo das Bernadettes no toque de um botão. Ele precisava do Sr. Falcon. Ele precisava de Elon Musk. Conectou e desconectou várias vezes, sempre caindo com pessoas que não seriam úteis à sua causa. Até que por força do destino, quem sabe, ali estava ele em sua frente. Elon Musk. Não podia acreditar, era ele mesmo. Sorriu e agradeceu aos deuses, poderia finalmente pedir ajuda. Viu que Elon falava alguma coisa, mas ele não ouvia. Não tinha pensado nisso. Como iria se comunicar com o grande Deus? Ele não falava a língua das nuvens na qual os deuses eram fluentes, o alemão. A língua que Musk agora utilizava para pedir o que o homem queria. Ele não sabia o que fazer. Se demorasse muito, Deus desconectaria. Precisava agir rápido. Tinha menos de 1 minuto para falar uma frase em alemão. Não conseguiu. O Deus foi embora e ele, desolado, ficou a encarar a tela vazia. Ficou ali por alguns minutos até que toda a esperança se foi e ele sentiu todas as dores que a vingança havia suprimido nos últimos dias. E a fraqueza pela falta de alimento o consumiu. Desmaiou e perdeu a consciência. Acordou sem saber quanto tempo se passou. Estava em um lugar diferente. Era muito branco, muito confortável. Não sentia mais tantas dores. Vários canos e tubos saíam de seus braços. Tinha lembrança de lugares assim, muitos anos atrás. Estava em um hospital. Deveria estar na Torre do Oráculo, pois nenhum lugar desses existia na Terra desolada. Enquanto olhava em volta, porém, algo mais chamou sua atenção. No canto, imóvel em vestes reflexivas, uma mulher sentava e fixava seus olhos no homem. Não era uma figura estranha, mas não reconhecia. Até que ela levantou as mãos e fez alguns movimentos. Falava em língua de sinais. Olá, disse ela. Mãe? Ele respondeu com as mãos, percebendo quem era aquela mulher. Ela sentiu. Não havia alegria no olhar de nenhum dos dois. A situação começou a fazer sentido. Quem era ela? Ele perguntou. Minha filha, do casamento que tive depois que me separei de seu pai. Eu devia ter apresentado vocês. Agora é tarde demais. A vingança tem que ser feita. Por quê? Honestamente, eu amava mais do que amava você. Não há como dizer isso de maneira sutil. Silêncio por alguns momentos. E agora? Ele perguntou. Agora? Vou acabar a minha vingança. Só te deixei viver tanto porque você é meu filho. Merecia a verdade. Posso fazer um último pedido? Ela fez que sim com a cabeça. Pode me dar um beijo? É um momento sombrio. Ela sentiu novamente. Aproximou-se para beijar o filho, lentamente. De súbito, ele agarrou sua cabeça, fortemente com as 2 mãos. Abriu a boca, e ela sangrava da mordida que ele mesmo dera. Os olhos da mãe encheram-se de pavor, pois ela sabia das mazelas que corriam no sangue do filho desde muito tempo. Não conseguiu esquivar-se. Ele deu um beijo em sua boca, enquanto mordia seus lábios com força para romper a carne e fazer com que o sangue dos dois fosse agora um só. Quando conseguiu desvencilhar-se do abraço da morte, ela mostrava fúria em seu rosto. Tirou algo da cintura e apontou para ele. Esvaziou o peito da arma.
as últimas 6 balas que possuía. Enquanto a vida se esvaía do corpo do filho, que ele fazia um último sinal com a mão. Vingança. Enquanto deixava cair um par de brincos brilhantes. E no fim da vida, enquanto a mãe gritava de desespero, ele riu uma última vez. Gente, então, ficamos aqui com a leitura. Depois de muito tempo, já foram umas 3 horas e meia que eu tô trabalhando nisso. Mas valeu a pena, eu gostei muito do texto. Me diz aí o que você achou, o que poderia melhorar, o que você ia mudar. Sinta-se à vontade pra dizer, pra interagir. Lembre de me seguir lá no Instagram. E diga se você gostou, se você quer repetir esse tipo de formato, se você achou maneiro. E depois a gente faça um outro aí. Então, fica bem. Espero que você tenha gostado. Um abraço. Tchau, tchau.